trabalham. Estão animados ou deprimidos, ficam satisfeitos ou aborrecidos pelos resultados que alcançam ou deixam de alcançar, esta conquista ou falta de conquista e a firmeza ou deslealdade de seus companheiros servidores produzem agitação e perturbação emocional, e nesta poderosa reação, seus pensamentos construídos tão diligente e devotadamente, chegam a nada. Sua habilidade na ação se perde, porque estão ligados ao resultado desejado e assim o seu labor nada produz. Há muitas outras condições das águas que cada aspirante pode suprir por si mesmo. Há ainda outra, todavia, que gostaria de abordar. O corpo emocional do discípulo que deve alimentar e nutrir o recém-nascido pensamento com seu núcleo mental, é necessariamente parte da forma emocional planetária e, daí, vibrar em uníssono com aquela forma. Isto deve ser também cuidadosamente considerado, porque o corpo emocional é lançado num estado de atividade pela condição astral geral e deve ser manejado com prudência, deste ângulo. Nos tempos atuais, há 3 qualidades predominando na forma planetária: medo, expectativa e um desejo, na família humana, culminante pelos bens materiais. Anote a palavra culminante. A somação do desejo humano pela felicidade material foi alcançada e o pico daquele desejo foi ultrapassado. Assim a humanidade alcançou e ultrapassou muito. Mas o ritmo dos tempos é forte. Estas 3 qualidades têm que ser compreendidas e desqualificadas pelo aspirante que procura servir em níveis mentais. Ele deve substituir o medo por aquela paz que é a prerrogativa daqueles que vivem sempre na luz do eterno. Em lugar da expectativa interrogativa, o substituto deve ser aquela certeza plácida, embora ativa, do objetivo final que vem de uma visão do plano e de seu contato com outros discípulos e, mais tarde, com o Mestre. O desejo pelos bens materiais deve ser substituído pela aspiração por aqueles bens que são a alegria da alma, sabedoria, amor e poder de servir. Paz, certeza e correta aspiração. Estas 3 palavras, quando compreendidas e experimentadas na vida de cada dia, trarão aquela correta condição das águas que assegurará a sobrevivência de cada pensamento corretamente gerado na meditação pelo homem, agindo como uma alma. 2. A segurança daquele que se cria. Poderia aqui ser dito com ênfase, mesmo que seja um reconhecido truísmo, que as pessoas são frequentemente destruídas, no sentido ocultista e, por isso, no mais importante sentido, por seus próprios pensamentos. A criação de um pensamento, através da concentração e da meditação, é um assunto potencialmente perigoso. Isto nunca deve ser esquecido. Há formas de pensamento, pouco carregadas por muita substância de desejo, as quais não conseguindo descer, envenenam o homem em níveis mentais. Isto elas fazem de 2 maneiras. 1. Tornando-se tão potentes no plano mental, que o homem cai vítima da coisa que criou. Isto é a ideia fixa do psiquiatra, a obsessão que conduz à loucura, a linha de pensamento unidirecionada que finalmente aterroriza seu criador. 2. Multiplicando-se tão rapidamente que a aura mental do homem se torna como uma nuvem densa e espessa, através da qual a luz da alma não consegue penetrar e através da qual o amor dos seres humanos, as adoráveis, belas e confortadoras atividades da natureza e da vida nos 3 mundos igualmente deixam de penetrar. O homem fica asfixiado, sufocado por seus próprios pensamentos e sucumbe ao miasma que ele próprio gerou. Ou novamente, há linhas de pensamento que determinam, no corpo emocional, uma reação de natureza venenosa. Uma certa linha de pensamento é seguida por um homem em relação aos irmãos. Ela gera ódio, ciúmes e inveja e vem a manifestação de tal maneira, que produz aquelas atividades do plano físico que causam a morte de seu criador. Isto pode ser literal, como no caso de um assassínio, que é em muitos casos o resultado de uma intenção cristalizada, ou pode resultar em doença. O pensamento puro, o motivo correto e o desejo amoroso são os verdadeiros corretivos da doença, e onde o desejo por estes, que realmente anima muitos, se ergue o pensamento construtivo, haverá gradual eliminação da doença. Contudo, embora muitos desejem, poucos pensam. Nunca se esqueçam que os grandes seres não procuram aqueles que somente aspiram e desejam. Eles buscam aqueles que fundem com seu desejo a determinação de aprender a usar seus corpos mentais e de se tornarem criadores e que trabalharão construtivamente para tais fins.
Assim, ver-se-á porque, em todos os sistemas de verdadeiro treinamento ocultista, a ênfase é dada ao pensar corretamente, ao desejo amoroso e uma vida limpa e pura. Somente assim pode ser desenvolvido com segurança o trabalho criativo e somente assim pode o pensamento forma descer até a objetividade e ser um agente construtor no plano da existência humana. 3. Firme contemplação. Notarão aqui que a palavra meditação não é usada. O pensamento é diferente. O processo de meditação, envolvendo o uso do pensamento e a construção mental da forma de modo que ela possa ser completada e alinhada com o pensamento forma do grupo de condiscípulos do discípulo e, portanto, com o plano, foi completado até o limite do melhor da competência humana. Agora ele precisa, com firmeza, contemplar aquilo que ele criou e com igual firmeza inspirá-lo com a necessária vida, para que possa cumprir sua função. Ele cessa de raciocinar, de pensar, de formular e de construir na matéria mental. Ele simplesmente fez jorrar sua vida na forma e a envia para cumprir sua vontade. Na medida em que ele puder contemplar e se manter firme, assim sua criação cumprirá sua intenção e agirá como seu agente. Na medida em que ele puder focalizar sua atenção no ideal pelo qual ele criou seu pensamento forma e puder ligar a forma e o ideal numa única firme visão, nesta medida, ele servirá seu propósito e expressará seu ideal. Aqui jaz o segredo de toda a cooperação bem-sucedida com o plano. Agora estudaremos um pouco as palavras coração, garganta e olho, porque elas têm um significado especial. Elas três formam o instrumento que deverá ser utilizado por todos os discípulos durante o ciclo mundial que tão rapidamente se está aproximando. É profundamente verdadeiro que ainda não haja um grande corpo de discípulos encarnados, atualmente que o instrumento de muitos que estão funcionando em nível de discipulado esteja apenas em embrião. Deve-se lembrar, todavia, que o ciclo mundial foi apenas inaugurado e cobrirá um vasto período de tempo. Há apenas cerca de 400 discípulos aceitos no mundo, atualmente, isto é, homens e mulheres que sabem que são discípulos e sabem qual é o seu trabalho e estão executando. Há, entretanto, muitas centenas, na presente geração de jovens, que estão na iminência da aceitação e milhares estão na senda probatória. Em todos os verdadeiros grupos esotéricos, deve-se formar um grupo no qual uma compreensão intelectual deste mecanismo do coração, garganta e olho, seja encontrado. Deve ser constituído por aqueles que se estão submetendo a uma disciplina e a um treinamento que farão de seu uso, para eles, um fato evidente na natureza. Chamo a atenção para essas palavras e solicito seu cuidadoso estudo. Um mecanismo no corpo natural entra em uso de duas maneiras. Primeiro, seu uso é involuntário e não há compreensão de como, ou porquê, ou quando, o instrumento é usado. Um animal, em muitos aspectos, emprega um mecanismo análogo ao empregado pelo homem. Ele vê, ouve e funciona organicamente segundo linhas similares às do homem, mas lhe falta a compreensão mental e o elo de causa e efeito que são características do mais elevado reino da natureza. Semelhante estado de coisas existe nos primeiros estágios do caminho do discipulado e nos estágios finais da senda probatória. O discípulo se torna consciente da capacidade dos poderes que ainda não estão, todavia, sob seu controle. Ele experimenta relances da visão interior e de conhecimentos que parecem sem valor imediato e inaplicáveis. Ele entra em contato com vibrações e fenômenos de outros reinos, mas permanece inconsciente do processo pelo qual o fez e não tem capacidade nem para renovar nem para recordar a experiência. No corpo etérico, ele sente forças ativas. Algumas vezes pode localizá-las e, em todo caso, ele admite teoricamente que há um despertar para uma atividade consciente, uma estrutura cétupla, que é simbólica na forma e potente quando empregada. Ele não pode contudo controlá-la e é inteiramente incapaz de conseguir dela uma inteligente cooperação com seus propósitos e ideias, pouco importando a intensidade de seus esforços. Tudo o que ele pode fazer é registrar tais fenômenos e manter um registro destas experiências, conservando sempre em mente o fato de que, nas primeiras etapas de seu desenvolvimento, somente as vibrações mais grosseiras e materiais ficarão registradas na sua consciência cerebral. Ele simplesmente tem de esperar e fazer com que sua mente suporte a purificação de seus veículos e a eliminação de tudo que ele conheça como capaz de distorcer a sua visão.
Este período pode ser longo ou curto, conforme o aspirante esteja entrando em sua consciência subjetiva pela primeira vez ou esteja retornando o fio de uma iniciativa mais antiga ou parcialmente alcançada. Gostaria, aqui, de tornar perfeitamente claro a todos os verdadeiros e sérios aspirantes que, no trato a ser dado nas poucas décadas seguintes, o desabrochar da visão e audição astrais será inteiramente eliminado, ou, se existir, terá que ser finalmente superado. O verdadeiro discípulo ter-se-á esforçado para centrar-se no plano mental com o objetivo em vista de transferir sua consciência ainda mais alto, para a consciência mais larga e inclusiva da alma. Seu objetivo é incluir o superior e neste ponto, não há necessidade para ele de reconquistar aquela facilidade astral que era atributo, como bem sabem, das raças pouco evoluídas da Terra e de muitos dos animais superiores. Mais tarde, quando o adeptado tiver sido alcançado, este poderá funcionar no plano astral, se assim o escolher, mas dever-se-á lembrar, que o mestre trabalha com o aspecto alma da humanidade, e de todas as formas, e não trabalha com seus corpos astrais. Isto foi muitas vezes esquecido pelos instrutores quer no Oriente, quer no Ocidente. Trabalhando com as almas, desenvolve-se a verdadeira técnica de evolução, pois é a alma, dentro das formas em cada reino da natureza, a responsável pelo trabalho de desenvolvimento, da forma e no interior desta. Permitam-me dizer aqui, portanto, aos estudantes, que seu principal objetivo é se tornarem conscientes da alma, cultivar a consciência da alma e aprender a viver e trabalhar como almas. Até chegar o tempo em que o uso de seus instrumentos se torne voluntário, eles deveriam ser aconselhados a treinar suas mentes a estudar as leis que governam a manifestação e aprender a incluir tudo aquilo que nós agora cobrimos com a palavra superior, um nome impróprio, mas que satisfaz. Em segundo lugar, quando o uso do instrumento subjetivo se torna voluntário, um homem sabe como ele deve ser empregado. Quando usa e pode interromper o seu uso ou retomá-lo voluntariamente, então todo o seu status muda e sua utilidade aumenta. Através do uso da mente, a humanidade se tornou ciente dos objetivos e do emprego do veículo físico. Agora, através do uso de uma faculdade ainda mais elevada, que é uma característica da alma, ela entra no controle voluntário e inteligente de seu instrumento e aprende a compreender os propósitos para os quais o instrumento existe. Esta faculdade superior é a intuição. Permitam-me acrescentar com ênfase que somente quando um homem se torna intuitivo, se torna ele útil num grupo de um mestre. Eu recomendo a todos os aspirantes que estudem cuidadosamente o significado e o alcance da intuição. Quando ela começa a funcionar, então o discípulo pode passar da etapa da aprovação para a da aceitação num grupo de um mestre. Pode-se perguntar aqui como isto pode ser conhecido ou certificado pelo probacionário. Uma grande parte do treinamento é dada a um probacionário sem que ele realmente o perceba conscientemente. Tendências erradas lhe são indicadas quando ele procura com sinceridade treinar-se para o serviço e a análise do motivo, quando fielmente seguida, serve de maneira surpreendente para elevar o provável discípulo para fora do mundo astral ou emocional, até o mundo da mente. É no mundo mental que os mestres primeiro são contatados e lá eles devem ser buscados. Mas chegou o tempo em que a luz na cabeça está não só presente, como pode ser um tanto usada. O karma do aspirante é tal que se torna possível, para ele, através de esforço diligentemente aplicado, manejar sua vida de tal maneira que ele possa não somente cumprir seu karma e suas obrigações, como tem suficiente determinação para capacitá-lo a lidar com os problemas e obrigações do discipulado também. Seu serviço aos outros é cumprido com o motivo correto e começa a contar e a fazer e sentir sua força e ele vai perdendo de vista seus próprios interesses nos dos outros. Quando isto ocorre, certos acontecimentos esotéricos têm lugar. O mestre analisa com alguns de seus discípulos mais adiantados quanto à conveniência da admissão do aspirante na aura do grupo e da fusão de sua vibração com a do grupo. Então, se chegar à decisão, pelo espaço de 2 anos, um discípulo dos mais adiantados atua como intermediário entre o mestre e o discípulo recém-aceito. Ele trabalha com o novo discípulo, rebaixando, se assim posso dizer, a vibração do mestre como que para acostumar os veículos do discípulo a um ritmo superior e aumentado. Ele impressiona a mente do discípulo, através do seu eu superior e observa suas reações às ocorrências e oportunidades da vida. Ele, praticamente,
assume os deveres e a posição do mestre, temporariamente. Todo este tempo o aspirante permanece na ignorância do que aconteceu e não tem consciência de seus contatos subjetivos. Ele, todavia, reconhece em si mesmo três coisas. Atividade mental aumentada. Isto inicialmente dá-lhe-á muita perturbação e ele sentirá como se estivesse perdendo, em vez de ganhar controle mental, mas isto é somente uma condição temporária e gradualmente ele assumirá comando. Aumento das respostas às ideias e crescente capacidade para visualizar o plano da hierarquia. Isto torná-lo-á, nas primeiras fases, um fanático, até certo ponto. Ele será continuamente impulsionado para novos ideais, novos ismos, novos modos de viver, novos sonhos de melhoramento da raça. Ele afiliar-se-á a um culto após outro, na medida em que pareçam tornar possível um milênio vindouro. Mas, depois de certo tempo, ele recupera equilíbrio e objetivo definido assume o controle de sua vida. Ele trabalha em sua própria atividade e oferece sua contribuição à atividade do todo, no melhor de sua competência. Sensibilidade psíquica aumentada. Isto é tanto uma indicação de crescimento como ao mesmo tempo uma prova. Ele é capaz de ser dominado pelas tentações dos poderes psíquicos, ele será tentado a desviar seus esforços do serviço especializado à raça, na exploração dos poderes psíquicos e do seu uso para fins egoístas. O aspirante tem que crescer em todas as partes de sua natureza, mas até que possa funcionar como a alma, a psique, conscientemente com o uso de inteligência cooperadora, as forças inferiores devem ser tomadas passivas. Elas somente podem ser usadas com segurança pelos discípulos avançados e iniciados. Elas são armas e instrumentos de serviço para serem então utilizadas nos três mundos por aqueles que ainda estão ligados pela lei do renascimento àqueles mundos. Os que passaram através da grande libertação e ocultamente cruzaram a ponte não necessitam empregar os poderes inerentes às camadas inferiores. Eles podem usar o infalível conhecimento da intuição e a iluminação do princípio da luz. Há muita incompreensão nas mentes das pessoas relativamente a de como um mestre permite que um discípulo aceito se torne consciente de que foi aceito. Uma impressão existe, que isto lhe é dito e que uma entrevista é combinada na qual o mestre o aceita e, assim, o põe em atividade. Tal não é o caso. A lei oculta é tão bem conservada no discipulado como na iniciação e o homem segue para diante cegamente. Ele espera, mas não sabe. Fica na expectativa de que possa ser assim, mas nenhuma certeza tangível lhe é dada. De um estudo de si mesmo e das exigências ele chega à conclusão de que tenha talvez alcançado o status de um discípulo aceito. Ele por conseguinte age na suposição e com cuidado observa seus atos, guarda suas palavras e controla seus pensamentos, de modo que nenhum ato impensado, palavra desnecessária ou mau pensamento quebre o ritmo que ele acredita tenha sido estabelecido. Ele prossegue em seu trabalho, mas intensifica a sua meditação, ele procura seus motivos, ele procura equipar seu corpo mental, ele expõe ante seu ideal do serviço e busca constantemente servir, e então, quando ele está tão cheio de trabalho que se esquece de si mesmo, subitamente um dia ele vê aquele que por tanto tempo viu. Isto pode ocorrer de duas maneiras. Em plena consciência vigiam registrando a entrevista no cérebro físico tal como ela foi vivida nas horas de sono. Mas acompanhando este reconhecimento do evento pelos discípulos, virão outros reconhecimentos. 1. O acontecimento é reconhecido como fato acima de toda controvérsia. Não permanece nenhuma dúvida na mente do discípulo. 2. Reconhece-se uma inibição por parte do discípulo em mencionar o acontecimento a qualquer um. Meses ou anos podem se passar antes que o discípulo mencione e então somente aqueles que também sejam reconhecidos como discípulos ou algum companheiro de trabalho, também sob a mesma influência de grupo, cujo direito é saber e cujo direito é sancionado pelo mestre do grupo. 3. Certos fatores, dirigindo a relação do mestre com o discípulo, são gradualmente reconhecidos e começam crescentemente a governar a vida do discípulo. A. Ele reconhece que seus pontos de contato com seu mestre são governados pela emergência e necessidade do grupo, e lida com seu serviço do grupo. Gradualmente desperta nele que seu mestre está somente interessado nele, na medida em que seu ego possa ser usado no serviço, através da personalidade no plano físico.
Ele começa a perceber que seu mestre trabalha com sua alma e que é seu ego, portanto, que está em contato com o mestre, e não é o pessoal. Seu problema, por conseguinte, se torna cada vez mais claro e este é o problema de todos os discípulos. É manter o canal de comunicação aberto entre a alma e o cérebro, através da mente, de modo que quando o mestre procura comunicar-se, ele pode fazê-lo imediatamente com facilidade. Algumas vezes, um mestre tem que esperar semanas até que possa fazer com que seu discípulo o ouça, pois o canal para o alto está fechado e a alma não está em contato com o cérebro. Isto é especialmente verdadeiro nas primeiras etapas do discipulado. B. Ele verifica que é ele que fecha a porta, na maioria dos casos através do psiquismo inferior, da incapacidade física e da falta de controle mental e, portanto, descobre que tem que trabalhar constantemente e incessantemente com seu eu inferior. C. Ele descobre que uma das primeiras coisas que tem a fazer é aprender a discriminar entre sua própria vibração da alma, a vibração do grupo de discípulos com quem está associado, a vibração do mestre. Todas três são diferentes e é fácil confundi-las, especialmente no começo. É uma regra segura para os aspirantes quando entram em contato com uma alta vibração e estímulo, admitir que é a sua própria alma contatando-os, o mestre no coração e não se iludir com a ideia, tão lisonjeira para seu orgulho e personalidade, que o mestre está tentando alcançá-los. D. Ele descobre também que não é do hábito dos mestres lisonjear ou fazer promessa aos seus discípulos. Eles são muito ocupados e muito prudentes, para se ocuparem em dizer aos seus discípulos que eles estão destinados a desempenhar altos cargos, que são seus intermediários e que a hierarquia depende deles. A ambição, o amor ao poder e a autossuficiência que caracterizam muitos tipos mentais, põem à prova o aspirante que luta e ele obtém de sua personalidade tudo o que necessita naquela linha. Estas qualidades o iludem e o desviam do caminho, colocando num pedestal do qual terá finalmente que descer. Os mestres nada dizem que alimente o orgulho em seus discípulos nem lhes dirigem palavras que possam estimular em seus discípulos o espírito da separatividade. E o discípulo logo descobre também que os mestres não são facilmente acessíveis. São homens ocupados, mal podendo gastar mesmo poucos momentos nos quais se comunicam com o discípulo e somente em emergências. No caso de um iniciante no caminho do discipulado, os mestres consomem a energia necessária com a qual entram em contato. Com os discípulos antigos e experimentados, os contatos são mais frequentes, sendo mais facilmente obtidos e apresentando resultados mais imediatos. Deve-se lembrar, todavia, que quanto mais novo o discípulo, mais atenção exige e julga que a devia merecer. Os servidores mais velhos e mais experimentados procuram cumprir suas obrigações e levar adiante seu trabalho com o menor contato possível com os mestres. Procuram poupar o tempo dos mestres e frequentemente consideram uma entrevista com o mestre como uma demonstração de fracasso de sua parte e fazendo com que, portanto, lamentem que tenham de utilizar o precioso tempo do mestre, forçando a usar de sua energia para evitar erros no trabalho e possivelmente danos ao discípulo. O objetivo de todo discípulo adiantado é cumprir sua tarefa e estar em contato com o centro de força espiritual que é só o grupo e, assim, em firme contato com o mestre, sem entrevistas e contatos fenomênicos. Muitos contam ter o contato com seu mestre somente uma vez ao ano, habitualmente ao tempo da lua cheia de maio. F. Ele verifica também que o relacionamento entre mestre e discípulo é governado pela lei e que há etapas definidas de contato e graus na relação desejada. Esses podem ser enumerados, mas não podem ser ampliados. 1. A etapa na qual um discípulo é contatado pelo mestre através de um outro Sheia no plano físico. Esta é a etapa condição do pequeno Sheia. 2. A etapa na qual um discípulo mais elevado dirige o Sheia a partir do nível egóico. Esta é a etapa chamada um Sheia na luz. 3. A etapa na qual, de acordo com a necessidade, o mestre entra em contato com o Sheia através a. de uma vivida experiência onírica. b. de um ensino simbólico. c. do uso de um pensamento forma do mestre. d. de um contato na meditação. e. de uma entrevista definida, bem lembrada, no ágion do mestre. Esta é, definitivamente, a etapa do discípulo aceito. 4. A etapa na qual,
tendo demonstrado sua sabedoria no trabalho e sua apreciação do problema do mestre, o discípulo é ensinado como, nas emergências, atrair a atenção do mestre e assim alcançar sua força e conhecimento e aconselhamento. Este é um acontecimento instantâneo e praticamente não toma nenhum tempo do mestre. Esta etapa tem o nome peculiar de um Shela no fio, ou Sutratma. 5. A etapa na qual lhe é permitido conhecer o método pelo qual ele pode estabelecer uma vibração e um chamado que o habilitarão a uma entrevista com o mestre. Isto somente é permitido àqueles Shelas que mereçam confiança e que não usarão o conhecimento para nada mais do que a necessidade do trabalho, nenhuma razão pessoal ou problema pessoal levá-los a usar tal conhecimento. Nesta etapa o discípulo é chamado um Shela dentro da aura. 6. A etapa na qual o discípulo pode ser ouvido pelo mestre a qualquer tempo. Ele está em íntimo contato sempre. Esta é a etapa na qual um Shela está sendo definitivamente preparado para uma iniciação imediata, ou, tendo recebido a iniciação, está recebendo trabalho especializado para fazer em colaboração com seu. Nesta etapa ele é descrito como um discípulo no coração de seu mestre. Há uma etapa posterior de identificação ainda mais íntima onde há uma fusão das luzes, mas não há paráfrase adequada dos termos usados, para cobrir o nome. As 6 etapas acima mencionadas foram parafraseadas para a compreensão ocidental e não devem, de nenhuma maneira, ser consideradas como traduções dos termos antigos. Tais são alguns dos ensinamentos concernentes aos discípulos e aos seus reconhecimentos e é válido para os aspirantes meditar sobre eles. Deve-se ter presente que embora o bom caráter, a elevada ética, a sã moralidade e a aspiração espiritual sejam exigências básicas e inalteráveis, entretanto mas é necessário, se quiser assegurar o ingresso à ação do mestre. Ser admitido ao privilégio de ser um posto avançado de sua consciência exige um altruísmo e uma autorrenúncia para as quais poucos estão preparados. Ser conduzido para dentro de sua aura, de modo que a aura do discípulo forme uma parte integral da aura do grupo, pressupõe uma pureza que poucos podem cultivar. Para ser ouvido pelo mestre e ganhar o direito de manter o contato com ele à vontade necessita-se de uma sensibilidade e uma fina discriminação pela qual poucos estão dispostos a pagar o preço. Entretanto, uma porta permanece completamente aberta a todos os que se ocupam em vir e nenhuma alma séria, sincera, que satisfaça as exigências, é jamais rejeitada. Não há dúvida, a esta altura, que aqueles que estão de qualquer maneira avançados na evolução estão tendo essa evolução acelerada como jamais antes na história do mundo. A crise é tão grave e a necessidade do mundo tão grande, que aqueles que podem entrar em contato com o lado interno da vida, que podem, mesmo de uma maneira diminuta, sentir as vibrações dos discípulos mais avançados e dos irmãos mais velhos da raça e que podem trazer mais para baixo os ideais, tal como são conhecidos nos planos mais elevados, estão sendo muito cuidadosamente, forçosamente, intensamente treinados. É necessário que sejam capacitados para agir apurada e adequadamente como transmissores e intérpretes. Gostaria de assinalar certos fatores e métodos que deveriam ser tidos em mente em conexão com a escrita inspirada e a mediunidade e que têm um apoio na redação de livros como a Doutrina Secreta, as Escrituras do Mundo e os volumes transmitidos que potentemente afetam o pensamento da raça. A interpretação do processo surge de muitas causas. O status dos escritores pode ser superestimado ou não suficientemente apreciado. Os termos usados pelo transmissor, sendo dependente do seu status educacional, podem também ser incorretos ou dar margem à falsa interpretação. É necessário, por isso, que alguma compreensão do processo se ache. Alguns transmissores trabalham inteiramente em níveis astrais e seu trabalho é necessariamente parte da grande ilusão. São médiuns inconscientes e são incapazes de conferir a fonte de onde o ensinamento vem. Se afirmarem conhecer a fonte, estão frequentemente em erro. Alguns recebem ensinamentos de entidades desencarnadas de evolução não superior e, frequentemente, até inferior às suas próprias. Alguns estão simplesmente abstraindo o conteúdo de sua própria subconsciência, e daí nós temos as belas vulgaridades calcadas na fraseologia cristã e coloridas pelos escritos místicos do passado, que cobrem as mesas dos discípulos, trabalhando conscientemente no plano físico. Alguns trabalham somente em níveis mentais, aprendendo, através da telepatia,
aquilo que os irmãos mais velhos da raça e as suas próprias almas têm a transmitir. Eles sugam as fontes do conhecimento armazenadas na consciência egóica. Tornam-se conscientes do conhecimento armazenado nos cérebros dos discípulos que estão no mesmo raio que o deles. Alguns deles, sendo postos avançados da consciência do mestre, se tornam também conhecedores do seu pensamento. Alguns usam vários métodos, quer consciente, quer inconscientemente. Quando eles trabalham conscientemente, é então possível para eles correlacionar o ensinamento dado e, segundo a lei das correspondências através do uso dos símbolos, que eles veem através da clarividência mental, assegurar a precisão de seu ensinamento. Aqueles que trabalham inconscientemente, não me refiro aos psíquicos astrais, podem usar somente a confiança e a discriminação até que estejam mais evoluídos. Não devem aceitar nada que contradiga os fatos comunicados através dos grandes mensageiros da loja e devem estar prontos para superpor ao pouco de conhecimento que possuem, uma outra estrutura de maior expressão. Cada geração agora deve produzir seus próprios videntes. Gosto da palavra vidente, o que vê, porque ver é saber. A falta de todos vocês é que vocês não veem, vocês percebem um ângulo, uma ponta da visão, um aspecto parcial da grande fábrica da verdade, mas tudo que se esconde por trás está oculto à sua visão tridimensional. É necessário aqueles que querem agir como verdadeiros transmissores e intermediários entre os conhecedores da raça e os pequeninos, que mantenham seus olhos no horizonte e procurem assim ampliar sua visão, que eles sustentem firmemente a realização interna que já possuem e procurem aumentar seu alcance, que se apeguem à veracidade que todas as coisas são orientadas na direção da revelação e que a forma pouco importa. Precisam procurar ser predominantemente instrumentos com que se possa contar, resistentes às passageiras tempestades. Devem esforçar-se em permanecer livres da depressão, aconteça o que acontecer, livres do desencorajamento, com um agudo senso de proporção, com um correto julgamento em todas as coisas, uma vida regulada, um corpo físico disciplinado e uma total devoção à humanidade. Onde estas qualidades estão presentes, os mestres podem começar a usar os trabalhadores. Onde estão ausentes, outros instrumentos devem ser buscados. Algumas pessoas aprendem à noite e regularmente incorporam à sua consciência cerebral física os fatos que necessitam saber e os ensinamentos que devem transmitir. Muitos métodos são experimentados, ajustados à natureza do aspirante Onchela. Alguns têm cérebros que agem telepaticamente como transmissores. Eu lido com métodos mais raros e mais seguros, que utilizam um veículo mental como intermediário entre a alma e o cérebro, ou entre o instrutor e o discípulo. Métodos de comunicação no plano astral, tais como a prancha de Ouija, o lápis prancheta, a escrita automática, a voz direta e as afirmações feitas pelo médium temporariamente obsediado, não são utilizados como uma regra pelos chelas, embora a voz direta tenha tido sua utilidade às vezes. Os métodos mentais superiores são mais avançados e mais certos, ainda que mais raros. Os verdadeiros transmissores dos níveis superiores egóicos para o plano físico procedem de um ou de outro dos seguintes modos. 1. Escrevem através do conhecimento pessoal e, portanto, empregam suas mentes concretas na tarefa de estabelecer este conhecimento em termos que revelarão a verdade àqueles que têm olhos de ver e, contudo, ocultarão aquilo que for perigoso, ao curioso e ao cego. Esta é uma tarefa difícil de cumprir, porque a mente concreta expressa o abstrato de maneira muito inadequada e, na tarefa de incorporar a verdade às palavras, muito do verdadeiro significado se perde. 2. Escrevem, porque são inspirados. Devido ao seu instrumento físico, à sua pureza de vida, à sua sinceridade de objetivos, à sua devoção à humanidade e ao próprio karma do serviço, desenvolveram a capacidade de tocar as fontes superiores das quais flui a verdade pura, ou verdade simbólica. Podem captar correntes de pensamento que foram movimentadas por aquele grande grupo de contempladores, chamados Nirmanakayas, ou aquelas correntes de pensamento definidas, especializadas, originadas de uma das grandes equipes de instrutores. Seus cérebros, sendo transmissores receptivos, os capacitam a expressar no papel estes pensamentos com os quais entram em contato. A nitidez da transmissão dependendo da receptividade do instrumento, isto é, a mente e o cérebro, do transmissor. Nestes casos,
A forma das palavras e das frases é deixada grandemente ao escritor. Por isso, o apropriado dos termos usados e a correção da fraseologia dependerão do seu equipamento mental, de seus recursos educacionais, da extensão do seu vocabulário e de sua capacidade intrínseca para compreender a natureza e a qualidade dos pensamentos e ideias transmitidas. 3. Eles escrevem devido ao desenvolvimento do ouvido interno. Seu trabalho é grandemente estenográfico, contudo depende também parcialmente do seu padrão de desenvolvimento e de sua educação. Um certo definido desenvolvimento dos centros, acoplado com a disponibilidade kármica, constitui a base da escolha pelo instrutor nos planos mais sutis, que procura transmitir uma instrução precisa e uma linha especializada de pensamento. A responsabilidade quanto ao apuro é, por isso, dividida entre aquele que proporciona o ensinamento e o agente transmissor. O agente do plano físico deve ser cuidadosamente escolhido e o apuro da informação transmitida, tal como expressa no plano físico, dependerá de sua disposição em ser usado, de sua polarização mental positiva e de sua liberdade do astralismo. A isto deve ser acrescentado o fato de que quanto melhor educado um homem puder ser, quanto mais ampla é sua faixa de conhecimento e o seu alcance dos interesses mundiais, tanto mais fácil será para o instrutor do lado interno fornecer, através de seu agenciamento, o conhecimento a ser transmitido. Frequentemente os dados ditados podem ser inteiramente estranhos ao receptor. Ele deve ter, portanto, uma certa educação e ser ele próprio um profundo pesquisador da verdade antes que possa ser escolhido para recipiente dos ensinamentos que são destinados ao público em geral ou a um uso esotérico. Acima de tudo mais, ele deverá ter aprendido através da meditação, a se focalizar no plano mental. A similaridade de vibração e interesse sustenta a chave para a escolha de um transmissor. Anotem que eu digo similaridade de vibração e de interesses e não igualdade de vibração e de interesses. Esta forma de trabalho poderia ser dividida em 3 métodos. Primeiro, a clareaudiência superior que fala diretamente de mente a mente. Isto não é exatamente telepatia, mas uma forma de audição direta. O instrutor falará ao discípulo como pessoa a pessoa. Uma conversação é, portanto, desenvolvida em níveis inteiramente mentais com as faculdades superiores como ponto de focalização. O uso dos centros da cabeça é envolvido e eles precisam ambos ser vivificados, antes que este método possa ser empregado. No corpo astral, os centros correspondentes ao físico têm que ser despertados, antes que o psiquismo astral seja possível. O trabalho a que eu me refiro aqui envolve uma correspondente vivificação nas contrapartes do corpo mental. Em segundo lugar, nós temos a comunicação telepática. Este é o registro na consciência cerebral física da informação transmitida. A. Diretamente do mestre para o discípulo, de discípulo para discípulo, de estudante para estudante. B. Do mestre ao discípulo para o ego e daí a personalidade, através dos subplanos atômicos. Você notará, por isso, que somente aqueles em cujos corpos é matéria do subplano atômico encontrada podem trabalhar desta maneira. O segurança e a precisão repousam neste equipamento. C. De ego para ego via corpo causal e transmitido diretamente de acordo com o método precedente ou armazenado para operar gradualmente de acordo com a necessidade. Em terceiro lugar temos a inspiração. Esta envolve um outro aspecto de desenvolvimento. A inspiração é análoga à mediunidade, mas é inteiramente egoica. Ela utiliza a mente como meio de transmissão ao cérebro daquilo que a alma sabe. A mediunidade usualmente descreve o processo quando confinada inteiramente aos níveis astrais. No plano egóico, isto envolve a inspiração. Meditem sobre essa explicação, pois ela esclarece muito. A mediunidade é perigosa. Por quê? Porque o corpo mental não fica envolvido e assim a alma não está no controle. O médium é um instrumento inconsciente, ele próprio não é o fator controlador, ele é controlado. Frequentemente também as entidades desencarnadas que empregam este método de comunicação, utilizando o cérebro ou o aparelho fonador do médium, não estão muito desenvolvidas e são incompetentes para empregar os métodos do plano mental. Algumas pessoas combinam o método de inspiração e da recepção de instruções segundo várias linhas e, quando este é o caso, se verifica uma grande precisão de transmissão. Ocasionalmente, outra vez, como no caso de HPB,
Se combinam profundo conhecimento, capacidade de se inspirar e clareaudiência mental combinados. Quando este é o caso, dispõe-se de um raro e útil instrumento para ajudar a humanidade. A inspiração se origina nos planos superiores. Ela pressupõe um ponto muito alto de evolução, pois envolve a consciência igual que necessita o uso da matéria atômica, assim abrindo uma larga faixa de comunicadores. Ela significa a segurança. Deve-se lembrar que a alma é sempre boa, ela pode não ter conhecimentos nos três mundos e assim ser deficiente, não abriga, porém, nenhum mal. A inspiração é sempre segura, enquanto que a mediunidade deve ser sempre evitada. A inspiração pode envolver a telepatia, pois a pessoa inspirada pode fazer três coisas. A. Pode usar o cérebro do canal escolhido, lançando pensamentos nele. B. Pode ocupar o corpo de seu discípulo, este último permanecendo ao lado, conscientemente, em seus corpos mais sutis, mas cedendo seu corpo físico. C. Um terceiro método é o de uma fusão temporária, se assim posso chamá-lo, uma mistura quando quem usa e quem é usado se alternam ou suplementam, conforme se faça necessário, para fazer o trabalho indicado. Não posso explicar mais claramente. 4. Eles escrevem o que vem. Este método não é de tão elevada ordem. Vocês notarão que, no primeiro caso, tem a sabedoria ou a disponibilidade dos níveis búdico ou intuicional. No segundo caso, contam com a transmissão do corpo causal, dos níveis mentais superiores. No terceiro caso, tem suficiente desenvolvimento para capacitar o aspirante a receber o ditado. No quarto caso, tem a capacidade para ler na luz astral, mas frequentemente falta capacidade para diferenciar entre aquilo que é passado, aquilo que é e aquilo que será. Portanto, há ilusão e imprecisão. Este é um método, todavia, algumas vezes utilizado, mas, a não ser que diretamente usado sob o estímulo aplicado por um mestre, é capaz de confundir, tal como seu corolário, a clarividência astral. É o método da clarividência mental e requer uma mente treinada na interpretação que é realmente rara de se achar. Em todos estes casos que citei, o erro pode crescer devido à limitação física e à falta de palavras adequadas, mas, no caso daqueles que escrevem com conhecimento pessoal, os erros de expressão não serão de real importância, ao passo que, no segundo ou terceiro casos, os erros dependerão do ponto na evolução, do agente transmissor. Se, todavia, ele acoplar inteligência, devoção e serviço, com sua capacidade de receber e ouvir, ele logo corrigirá sozinho os erros e sua compreensão crescerá. Mais tarde, dois novos métodos serão empregados, os quais facilitarão a transmissão da verdade do plano interno para o externo. A escrita precipitada será dada àqueles em quem se possa confiar, mas ainda não chegou o tempo para o seu uso generalizado. Será necessário aguardar até que o trabalho das escolas esotéricas tenha alcançado uma fase mais definida de desenvolvimento. As condições ainda não são apropriadas, mas a humanidade está sendo apressada para se aprontar e com a mente receptiva e preparada para este desenvolvimento. Mais tarde, virá o poder de materializar os pensamentos forma. As pessoas que encarnarem terão a capacidade, temporariamente, de criar e vitalizar estes pensamentos forma e, assim, capacitar o público em geral para vê-los. Ainda não é chegado o tempo, todavia. Há muito medo e insuficiente experiência da verdade no mundo. Mais conhecimento deve ser adquirido relativamente à natureza do pensamento e da matéria e isto deve ser seguido experimentalmente por aqueles com mentes agudamente treinadas, alto índice de vibração e corpos constituídos da matéria mais pura. A consecução disto envolverá disciplina, sofrimento, autoabnegação e abstinência. Pesquisem quanto a isto. O grupo de instrutores com os quais a média dos aspirantes e discípulos na senda probatória pode estar em contato no plano mental não passa de homens de paixões semelhantes, mas com uma experiência maior no caminho e um controle mais sábio de si mesmos. Eles não trabalham com os aspirantes porque pessoalmente gostem deles ou se preocupem com eles, mas porque a necessidade é grande e procuram aqueles a quem possam treinar. A atitude de mente que eles procuram é da receptividade ao ensino e a capacidade para registrar e para não questionar até que mais seja conhecido. Depois o aspirante é solicitado a discutir tudo.
Permitam-me lembrar-lhes as palavras de um mestre que disse: conheçam-nos como homens sãos e equilibrados que ensinam como nós ensinamos na terra, não adulando nossos discípulos, mas disciplinando-os. Nós os conduzimos adiante, sem forçá-los por alimentarmos suas ambições com promessas de poder, mas dando-lhes as informações e levando-os a utilizá-las em seu trabalho, sabendo que o correto uso do conhecimento leva a experiência a conquistar a meta. Quantas vezes se acha o estudante mais ocupado com o mestre e com o que ele fará, em vez de com seu próprio lado da questão? E, no entanto, o seu próprio ajustamento para o serviço e o equipar-se para uma cooperação útil é, ou devia ser, sua principal preocupação. Perguntas sobre o mestre são mais interessantes do que as perguntas sobre as qualificações necessárias para o discípulo. O interesse pelos dados disponíveis em relação aos adeptos é mais potente do que a firme investigação quanto às limitações e imperfeições que deveriam ocupar a atenção do aspirante. A curiosidade quanto aos hábitos e métodos de mestres específicos e suas maneiras de tratar os discípulos é mais provável de ser demonstrada do que a paciente aplicação a hábitos corretos e modos de trabalhar na vida do provável discípulo. Todos esses assuntos são problemas marginais e somente prejudicam e limitam, e uma das primeiras coisas que aconselhamos a quem entrar em comunicação com os mestres é afastar os olhos daquelas coisas que não lhes digam respeito, focalizar sua atenção nos passos e degraus necessários e que se deveriam pôr em prática na vida, e eliminar aqueles momentos de desperdício, estados de ânimo e períodos de pensamento que tão frequentemente ocupam a maior parte de sua vida mental. Quando um mestre procura encontrar os que estão adequados para serem instruídos e ensinados por ele, procura por três coisas, antes de tudo. A não ser que estas estejam presentes, nenhuma devoção ou aspiração e nenhuma pureza de vida e modo de viver bastam. É essencial que todos os aspirantes se atenham a esses três fatores e, assim, se pouparão de muita perturbação de mente e movimentação inútil. 1. O mestre procura pela luz na cabeça. 2. Ele investiga o karma do aspirante. 3. Ele anota seu serviço no mundo. A não ser que haja uma indicação de que o homem é o que se denomina esotericamente uma luz acesa, é inútil o mestre perder o seu tempo. A luz na cabeça, quando presente, é indicadora de a. Um funcionamento num grau maior ou menor da glândula pineal, que é, como é bem sabido, a sede da alma e o órgão da percepção espiritual. É nesta glândula que as primeiras modificações fisiológicas ocorrem em função do contato com a alma, e este contato se faz através de um trabalho definido segundo linhas de meditação, controle mental e um fluxo de força espiritual. B. O alinhamento do homem no plano físico com seu ego, alma ou eu superior, no plano mental, e a subordinação da vida e natureza do plano físico à direção e controle da alma. Isto está suficientemente coberto nos primeiros 2 ou 3 capítulos das cartas sobre meditação ocultista, e estes deveriam ser estudados pelos aspirantes. C. A descida do fluxo de força pelo Sutratma, corda ou fio magnético da alma para o cérebro através do corpo mental. O segredo todo da visão espiritual, da percepção correta e correto contato reside na apropriada apreciação do que está dito acima e, por isso, os aforismos de Patanjali são sempre o livro de texto dos discípulos, iniciados e adeptos, pois lá se encontram aquelas regras e métodos que mantêm a mente sob controle, estabilizam o corpo astral e, assim, desenvolvem e fortalecem o fio de alma, de modo que ela possa de fato se torne um verdadeiro canal de comunicação entre o homem e o seu ego. A luz da iluminação se espraia pela cavidade cerebral e lança na objetividade 3 campos de conhecimento. Isto é muitas vezes esquecido e, daí, a indevida perturbação e prematuras interpretações dos discípulos ou probacionários, parcialmente iluminados. A luz primeiro põe em relevo e destaca na consciência aqueles pensamentos, forma e entidades que representam a vida inferior e que, no seu conjunto, formam o morador do umbral. Assim, a primeira coisa da qual o aspirante se torna consciente é aquilo que ele sabe ser indesejável e a revelação de suas próprias limitações e inutilidade, e os constituintes indesejáveis de sua própria aura queimam sua visão. A treva que está nele é intensificada pela luz que bruxuleia fracamente do centro do seu ser, e frequentemente ele se desespera e desce às profundezas da depressão.
Todos os místicos dão testemunho disso e é um período que tem de ser experimentado e vivido até que a pura luz do dia remova todas as sombras e as trevas e, pouco a pouco, a vida é iluminada e abrilhantada, até que o sol na cabeça esteja brilhando em toda sua glória. Finalmente, a luz na cabeça é indicadora do encontrar o caminho e aí resta, então, ao homem estudar e compreender a técnica pela qual a luz é centralizada, intensificada, penetrada e finalmente se torna aquela linha magnética, como na teia de aranha, que pode ser acompanhada de volta, até a fonte da manifestação inferior ser alcançada e a consciência da alma penetrada. A linguagem acima é simbólica e, no entanto, vitalmente acurada, mas é expressa assim para fornecer informação àqueles que sabem e proteger aqueles que até então não sabem. O caminho do justo é como uma luz brilhante e, contudo, ao mesmo tempo, um homem tem que se tornar aquele caminho, ele próprio. Ele penetra na luz e se torna a luz e funciona então como uma lâmpada disposta no lugar escuro, levando a iluminação a outros e clareando o caminho para eles. O ponto seguinte que um mestre tem que considerar antes de admitir um homem em seu grupo é se tal passo é karmicamente possível, ou se existe nos registros de um homem aquelas condições que negam sua admissão nesta vida. Há 3 fatores principais a serem considerados separadamente e em suas relações recíprocas. Primeiro, haverá tais obrigações kármicas na vida atual de um homem que tornem impossível a sua atuação como um discípulo. Nesta conexão, deve-se cuidadosamente ter em mente que um homem somente pode tornar-se um discípulo e merecer a atenção de um mestre, quando sua vida significar alguma coisa no mundo dos homens, quando ele tiver uma influência em sua esfera e quando ele estiver modelando e agindo sobre as mentes e corações de outros homens. Até que este seja o caso, será um desperdício de tempo do mestre lidar pessoalmente com ele, pois ele pode ser adequadamente auxiliado de outras maneiras e tem, por exemplo, muito conhecimento dos livros e instrutores que até então teoria e não prática e muita experiência a viver sob a orientação de seu próprio ego, o mestre em seu coração. Quando um homem é um discípulo, ele o é porque pode ser usado para desenvolver o plano da hierarquia e pode ser influenciado para materializar aquelas tentativas que são planejadas para capacitar a humanidade e dar os necessários passos adiante. Isto envolve, na sua vida no plano físico, tempo e pensamento, correta circunstância e outras considerações e é bem possível a um homem ter alcançado a etapa do ponto de vista do caráter, em que conta com o reconhecimento de um mestre e, entretanto, ter obrigações e deveres a cumprir, que podem prejudicá-lo para o serviço ativo em alguma vida particular. Isto o mestre tem que considerar e isto o próprio ego de um homem também considera. O resultado bem frequentemente a este tempo aqui, talvez inconscientemente para o cérebro físico, um homem ombrear-se-á com uma grande quantidade de experiências e assumirá uma normal parcela de responsabilidade numa vida particular, para ficar livre para o serviço e obter o estado de Shela numa vida posterior. Ele estará trabalhando então para se equipar para a vida seguinte no paciente cumprimento de seu dever em seu lar, seu círculo de amigos e seus negócios. Ele compreende que, do ponto de vista egóico, uma vida é apenas uma coisa curta e que logo se vai e que, pelo estudo, atividade inteligente, serviço amoroso e paciência, estará desenvolvendo aquelas condições que lhe faltam para sua aceitação no grupo de um mestre. Um mestre também estuda a condição do corpo físico de um aspirante dos corpos sutis, para ver se neles vão ser encontrados estados de consciência que possam prejudicar sua utilidade e agir como obstáculo. Estas condições são igualmente kármicas e devem ser ajustadas antes que sua admissão entre outros shelas se torne possível. Um corpo físico doente, um corpo astral inclinado às oscilações do humor, emoções e ilusões psíquicas e um corpo mental descontrolado mal equipados são todos perigosos para o estudante, a menos que apurados e aperfeiçoados. Um shela é sujeito constantemente ao jogo de forças que lhe chegam de 3 fontes. 1. Seu próprio ego. 2. Seu mestre. 3. O grupo de condiscípulos, e a menos que seja forte, purificado e controlado, estas forças apenas servirão para estimular condições indesejáveis, alimentar aquilo que deveria ser eliminado e a trazer à superfície todas as fraquezas ocultas. É um fato que isto tenha que ser feito inevitavelmente, mas muito deve ser feito nesta linha antes da admissão a um grupo de discípulos. De outro modo,
Muito do valioso tempo do mestre terá forçosamente que ser gasto na eliminação e anulação dos efeitos das violentas reações dos Chelas sobre outros Chelas no mesmo grupo. É melhor aguardar e trabalhar gradual e inteligentemente em si mesmo, do que forçar o próprio caminho despreparado para linhas de força antes que se possa manipulá-las ou as consequências. Um outro fator que um adepto tem que considerar é se a encarnação aqueles Chelas com quem um homem tem que trabalhar e que estejam karmicamente ligados a ele por laços antigos e velha familiaridade em similar serviço. Algumas vezes, pode ser considerado mais prudente aguardar um pouco, antes de ser permitido sair do caminho físico, até que uma vida chegue, na qual seus próprios colaboradores, afinados com sua vibração e acostumados a trabalhar com ele, estejam também em corpos físicos, pois um grupo de um mestre é lançado no serviço para um trabalho específico e não porque um homem deva receber um preparo cultural, que fará dele um adepto algum dia. Os Chelas se preparam a si mesmos e, quando estão prontos para qualquer serviço, um mestre os usa. Eles se desenvolvem e elaboram sua própria salvação e, à medida que cada passo é dado, seu particular mestre lança sobre eles mais e mais responsabilidade. Ele treiná-los na técnica do serviço e na resposta vibratória ao plano, mas eles aprendem a se controlar e a se adequarem ao serviço. Há outros fatores kármicos a serem considerados por um mestre, mas estes são os três capitais e da maior importância para os aspirantes considerarem agora. São especificados para que nenhum verdadeiro e sério trabalhador venha a ficar deprimido e desencorajado, se não tiver nenhum elo consciente com o mestre e não tiver noção de qualquer filiação a um grupo esotérico de Chelas. Pode não ser porque ele não serva. Pode simplesmente ser porque seu ego terá escolhido esta vida para limpar os porões para posterior ação, para eliminar obstáculos em um ou outro, ou em todos os três corpos inferiores, ou esperar pelo tempo em que sua admissão tenha um maior valor. O terceiro fator, o do serviço, que o mestre busca, é um sobre o qual o aspirante tem que dizer o mínimo e pode muito provavelmente ser mal interpretado. A ambição espiritual, o desejo de atuar como centro de um grupo, de se ouvir falando a si próprio, ensinando, fazendo exposições orais ou escrevendo, são muitas vezes erradamente interpretadas pelo aspirante como serviço. O mestre não olha para a força ou status no mundo, de um trabalhador, nem para a quantidade de pessoas que se acham reunidas em torno de sua personalidade, mas para os motivos que impulsionam sua atividade e para o efeito de sua influência sobre os seus semelhantes. O verdadeiro serviço é o espontâneo fluxo de um coração amoroso e uma mente inteligente, é o resultado de estar no lugar certo e permanecer lá, é produzido pelo inevitável influxo de força espiritual e não pela extenuante atividade no plano físico, é o efeito de um homem quando expressa o que ele realmente é, um divino filho de Deus e não pelo premeditado efeito de suas palavras ou feitos. Um verdadeiro servidor reúne em torno de si aqueles a quem é seu dever servir e ajudar pela força de sua vida e de sua personalidade espiritualizada e não por suas demandas ou alto-falar. Esquecendo-se de si mesmo, ele serve. Na autoabnegação ele caminha sobre a terra e não pensa na magnitude nem no fracasso de suas realizações e não tem nenhuma ideia preconcebida quanto ao seu próprio valor ou utilidade. Ele vive, serve, trabalha e influencia, nada pedindo para ser separado. Quando um mestre vê esta manifestação na vida de um homem como resultado do despertar da luz interna e o ajustamento de suas obrigações kármicas, então ele emite uma nota e espera para ver se o homem reconhece sua própria nota grupal. Neste reconhecimento, ele é admitido no seu próprio grupo de colaboradores e pode permanecer na presença de seu mestre. Coração, garganta e olho. Posteriormente, quando o conhecimento aqui transmitido tiver sido assimilado, o aspirante chegará a uma compreensão do verdadeiro significado do coração, da garganta e do olho, que é objeto dos guias da raça estimular para a atividade funcional, desta vez. Consideraremos agora, por isso: 1. O centro do coração, o centro da garganta e o centro entre os olhos. 2. Seu despertar e coordenação. 3. De que modo serão usados no próximo ciclo mundial? Este assunto é de vital importância para o aspirante moderno, pois o mecanismo do coração, da garganta e do olho, partes constituintes da estrutura interna que ele precisa aprender a usar, tem que ser dominado e conscientemente empregado por ele, antes que qualquer trabalho criativo seja possível.
Quando eu uso as palavras trabalho criativo eu falo esotericamente e não me estou referindo ao valioso trabalho feito pelos artistas do mundo em suas múltiplas linhas de expressão. Seus esforços, para o observador, são indicadores de uma agitação interna e uma atividade motivada que conduzirão ao verdadeiro esforço esotérico e ao trabalho criativo nos planos sutis. Presumo, no estudante, um conhecimento elementar do corpo vital e dos seus